Valendo. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Isharo Guratmeti Murtideva Vibhagne Brahmopada Vyapta Dehaya Puja Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Shanti, Shanti, Shanti. Bom, Alex. Obrigado, Wanda. Bom, boa noite, gente. Vamos continuar aqui de onde paramos. Foi do capítulo 4. Alex. Oi. Tá acontecendo aquela mesma história que aconteceu no último encontro que você teve com o áudio. Dá um... Tá pipocando, é? É, dá um... Fica com uma voz de robô. Tá dando esse efeito mesmo? Aconteceu de novo. Chegou um momento lá do encontro passado que parou, né? Fluiu, né? Mas hoje começou assim já também. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou trocar aqui vou passar para um Wi-Fi aqui. Deixa eu ver se melhora. Eu vou sair um pouco. Tá ok. A gente espera. Eu vou dar um stop na gravação, então. Pronto. Bom, então vamos lá. Qualquer alteração aí, vocês me avisam, né? Bom, então vamos entrar aqui no fator subjetivo. Isso é engraçado, porque quando você vai se aprofundando no fator subjetivo, o que você chama de mundo objetivo desaparece, né? E tudo vai virando subjetividade mesmo. Como é que tá a voz aí? Tá boa? Então vamos começar a ler aqui. O fator subjetivo. Os gunas controlam as mudanças no instrumento primário, o corpo sutil. O corpo sutil é o instrumento da experiência e do conhecimento. Bem, a gente nunca pode esquecer disso, né? Porque isso aí é a base do entendimento do funcionamento do corpo sutil. As pessoas querem saber que mudanças são essas que ocorrem no corpo sutil. Bom, essas mudanças elas vêm de um reservatório de impressões a nível impessoal, né, que vão começar a se registrar e se acoplar à configuração específica que está nesse corpo sutil aí, né? Que está no Fábio, que está no Alex. Cada corpo sutil com sua configuração específica, tal qual uma chave que atrai uma fechadura ou que se acopla uma fechadura, vai começar a atrair um determinado perfil, né? Esse perfil ele é dado impessoalmente pelos gunas. Esse corpo sutil, sempre que você falar de experiência e conhecimento, você vai estar falando do corpo sutil. Portanto, você nunca está fora da experiência, uma vez que o corpo sutil esteja atuando. E uma vez que haja conhecimento também. Dado isso, fica cada vez mais importante a gente perceber esse tipo de abordagem através do conhecimento e da compreensão. Entretanto, como todo conhecimento e compreensão realmente efetivo, ele vai alterar realmente o seu dia a dia. E a gente vai ver por quê em alguns parágrafos. Bem, voltando ao texto. Parece que experimentamos objetos lá fora no mundo, mas não é assim. Nós os experienciamos subjetivamente. Como a realidade é não dual,
não há espaço ou tempo, embora Maya crie uma falsa sensação de dimensionalidade. O mundo aparece no corpo sutil como conhecimento experienciado. Então, você pode resumir o que você chama de mundo exatamente desse jeito, né? O mundo que você chama de mundo é conhecimento experienciado que está sendo registrado pelo corpo sutil. É como se eu dissesse que o mundo ele fosse um departamento do seu corpo sutil. É por isso que cada um vê o mundo. Aconteceu agora, Alex. De novo, mas está cortando? Agora só. Nesse momento. Agora? Tô te avisando. Faz um... Aqui está dizendo que o meu speaker não está funcionando. Acho que você está com alguma questão nesse hardware aí, né? De microfone, alto-falante. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora, enquanto você está falando, tá normal, mas volta e meia. Vamos ver Talvez se melhora. o celular que esteja interferindo com alguma mensagem. O celular está apagado. Eu desliguei ele, mas ele está carregando a bateria. E agora, como é que tá? Continua cortando? Agora tá normal. Agora tá bom. Tá bom? Eu acho que eu sei o que era. Eu acho que eu sei o que era. É um alto-falante que eu uso aqui, porque a reprodução de som do meu computador é muito fraca. Aí eu uso o alto-falante e me parece que era esse alto-falante que estava prejudicando. Ok. Né? Então vamos continuar. O mundo aparece no corpo sutil como conhecimento experienciado. O que a realidade objetiva em si? O mundo do qual você fala tem que ser compreendido como um mundo subjetivo. É por isso que há tantas diferenças de compreensão de mundo. Não é por má intenção, nem por falta de experiência. De fato, elas veem o mundo mesmo diferente. O mundo é simplesmente algo totalmente subjetivo. Ele não tem objetividade em si, embora você possa desenvolver modos de lidar com isso, né? Um deles é você aprendendo a disciplinar tremendamente o seu discurso num debate de retórica, né? Que depois fica uma coisa tão pejorativa. Mas a gente pode tentar equilibrar essa tremenda subjetividade basicamente Tá acontecendo de dar umas picotadas, tá, Alex? Só para você... Não chegamos a perder o fio da meada do que você está falando, mas dá umas falhadas. Parece que às vezes é conforme algum movimento que você faz ou conforme você apoia. Não sei se isso tem a ver. Pode ser ligado à posição, né, em relação ao microfone. Como é que está agora? Tá bom? Agora tá bom. Tá. Não tem nada no ouvido. Não tem coisinha desses ligada ao ouvido. Fone. Se eu tenho fone? Não, eu digo, portanto, se não tem um fone ligado ao ouvido, quando mexe com a cabeça é que faz interrupção. Mas ele não está usando. O Alex não está usando isso. Fone. Assim, então vamos lá. Vamos vendo. Então, na verdade, tudo é experienciado no ser pleno e tudo o que é experimentado é apenas o ser pleno experimentando a si mesmo. Ou seja, ele aqui está adiantando, né? Ele está adiantando o entendimento que vai ocorrendo e que muitas vezes pode ser súbito, que na verdade tudo que existe é um único sujeito, né? Tudo é experienciado no ser pleno
e tudo que é experimentado é apenas o ser pleno experimentando a si mesmo. É como se eu dissesse assim, o ser pleno é experienciado no ser pleno apenas como ser pleno. Ou seja, só há um único sujeito. Basicamente, ninguém sabe deste fato, porque os gunas fazem com que o corpo sutil pareça algo diferente do que a consciência pura refletida que você é. Você é a consciência pura refletida no seu aparato refletor. Mas a atuação de Maya junto ao corpo sutil vai te dar a impressão de que é diferente. Vai te dar a impressão de que, na verdade, você é um corpo sutil associado a um corpo físico. Então, a gente vai destrinchando isso. Na medida em que nos identificamos com os pensamentos e sentimentos, ficamos incapazes de objetivar a mente. Por quê? Porque estamos identificados com a mente. E permanecemos presos no mundo da dualidade. Lembrem-se que o mundo da dualidade sempre quer dizer um sujeito e um objeto. Se você está identificado com seus pensamentos e sentimentos, e você não conseguir objetivamente, você vai tomar o local de um sujeito objetivável, que é esse corpo sutil. Só que na hora você não vai saber que ele é um objeto, você vai achar que esse corpo sutil é você. Aí ele continua. Uma vez que a dor na infância tenha sido resolvida pelo Karma Yoga ou por outros meios, é possível tornar-se objetivo com relação aos seus pensamentos e sentimentos e ver que seu instrumento primário é controlado pelos gunas, o que torna a transcendência possível. A transcendência é a visão não dual, a indiferença benigna, a experiência e a liberdade no que se refere à ação induzida pela insatisfação. O que é essa transcendência, né? Essa transcendência não quer dizer que nada vai desaparecer, não é? Essa transcendência é quando você tem uma indiferença benigna à experiência. O que é uma indiferença benigna? Uma indiferença benigna, ela quer dizer uma indiferença que não seja pejorativa, não afim, exclusiva, ou seja, quem diz assim, essa experiência, isso não vale nada. Não, não é isso. Indiferença benigna à experiência quer dizer que você não espera nada da experiência. Você não espera nada da experiência, embora você entenda, em última instância, que a experiência é você mesmo. E o que é uma liberdade no que se refere à ação induzida pela insatisfação? A insatisfação, ela induz o samsari à ação. Ou seja, ele está buscando, em última instância, satisfação na experiência através da ação. A liberdade nisso é quando você encontra a satisfação e a bem-aventurança que você é. Então, você não vai mais procurar uma ação induzida pela insatisfação. Você não vai procurar agir para ficar feliz. Você vai agir estando sempre contente. Não importa as condições em que você se encontra, que podem ser, inclusive, nada agradáveis. Esse, no fundo, é o conhecimento de que o Jiva não tem nada a ganhar fazendo as coisas. É aquilo que a gente estava fazendo. Essa é a indiferença benigna à experiência. É quando você não espera nada da sua experiência. Mas isso não quer dizer que você vai ficar inativo, que é uma confusão muito comum quando o indivíduo ele acaba entendendo que ele é não dual e ele não faz ação, mas ele se esquece que um determinado tipo de expressão em outra realidade é um tipo que é o Jiva que naturalmente age. Naturalmente ele é um experimentador. É a liberdade na ação. Ou seja, eu não espero nada da ação, mas eu não estou livre de agir. Por quê?
Se eu existo aqui também como um jiva, naturalmente a ação vai ocorrer, mesmo que eu não queira. A ação ela ocorre independentemente da minha vontade. Todo o aparato que temos, o aparato mental, físico, energético, ele age. Ele age mesmo que você não queira. Ele está agindo à sua revelia. Uma vez na manifestação, uma vez em Nitya, a ação é inevitável. Uma coisa é saber que a ação é inevitável. A outra é você esperar coisas da ação, né? É a isso que se refere a indiferença benigna à ação. Por incrível que pareça, a indiferença benigna da ação, ela certamente vai lhe dar um resultado, que é que você desempenha a ação de um modo muito melhor, porque você não está agarrado às expectativas em cima da ação. A expectativa em cima da ação é literalmente um inferno para o jiva. E é isso que torna a existência do jiva uma possibilidade infernal, é ter expectativas com relação à ação. A transcendência dos gunas é o tópico do capítulo final. Enquanto não chegamos a isso, entretanto, precisamos aprender como identificar os gunas com referência aos seus efeitos. Eu vou me deter nessa frase logo que eu terminar, para que possamos usar esse conhecimento a nosso favor. O que ele está mostrando nas entrelinhas aqui dessa frase? Primeiro, precisamos aprender como identificar os gunas. Ele está querendo dizer que os gunas não podem ser percebidos pelo seu instrumento de conhecimento diretamente. Os gunas serão percebidos através dos seus rastros. Portanto, estamos lidando aqui com o conhecimento inferencial, que é a maior parte do conhecimento humano, ele é inferencial. Você não pode ver os gunas, assim como você não vê a força da gravidade, mas você vê os rastros desse tipo de atuação. Então, o que esse livro aqui está querendo mostrar? Que você vai identificar os gunas de acordo com os efeitos que esses gunas geram em Nitya. E, em última instância, o que interessa, o efeito que esses gunas geram no seu corpo sutil. Sabendo desse efeito, você vai usar esse conhecimento ao seu favor. Tal qual surfar uma onda, né? Você não se opõe a nada, mas aprende a pegar onda. Né? Não vai dominar a onda, mas você pode aprender a direcionar o seu trajeto nessa onda, que é o que importa. O item 2 aqui. Os gunas criam o seu estilo de vida e personalidade. Ou seja, o que as pessoas chamam de estilo de vida, eu e personalidade, é simplesmente a atuação dos gunas também. É por isso que muitas vezes o estilo de vida e personalidade se modificam à revelia da intenção daquele que tem um determinado estilo de vida e personalidade. Como vocês podem ver, é um ambiente muito dinâmico, muito móvel, e existem tentativas dadas ao longo dos séculos, em várias culturas, como se você tentasse tornar esse ambiente estático, né? Fixo, para que as suas expectativas possam ser preenchidas. Esse é simplesmente um erro, né? Agora, o que ele vai começar a descrever? Ele vai começar a descrever o que é um corpo sutil sob a atuação, em linhas gerais, dos 3 gunas, né? Vamos começar com Sattva Guna. Sattva Guna inclina a mente em direção ao conhecimento, prazer e beleza, e cria uma infraestrutura para a sua vida centrada no conhecimento. Se você gosta de solidão e simplicidade, saiba que Sattva é seu guna dominante. Sattva Guna cria também uma personalidade agradável e acolhedora, porque os indivíduos satívicos são independentes e satisfeitos consigo mesmos. Quem é independente e satisfeito consigo mesmo tem uma tendência a acolher mesmo, né? Já que ele também não está esperando nada de quem se aproxima dele. Como é que está a transmissão? Está boa? A Rajoguna inclina o indivíduo para inúmeras atividades, né? Então, vamos ver. Enquanto Sattva Guna inclina a mente em direção ao conhecimento, prazer e beleza,
Sattva Rajoguna, torna o Jiva uma entidade experienciadora muito envolvida com várias atividades. Qual é o efeito desse monte de atividades? É que a mente fica inquieta e perturbada. A menos que uma pessoa sob o feitiço de rajas esteja insatisfeita, ele ou ela não ficará satisfeito. Não consegue se dar sossego, né? Como o pessoal brinca, né? Às vezes você vê uma pessoa rajasa que ela diz, tudo que eu quero é paz. Mas, na verdade, tudo que ela faz não tem como deixar a mente dela em paz, né? É uma ironia mesmo. Esse guna, rajas, cria situações de vida complexas, né? Com muita dinâmica, muita pressão, muitas vezes esmagadoras e incômodas, bem como personalidades extrovertidas, competitivas, agressivas, sedentas de poder e carentes. Porque o desejo é dor, cria personalidades pervertidas, sadomasoquistas e mártires, por exemplo. Mártires e masoquistas não são felizes, a menos que estejam sofrendo. Assim, com a ajuda de Sattva, eles descobrem maneiras criativas de apreciar a dor. É uma cooptação, né, por uma personalidade rajásica de uma característica satívica, muitas vezes altruística, né? Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é uma espécie de, assim, eu me comprazo na minha dor, e na hora que essa dor sai, é que o indivíduo ele percebe como ele estava apegado àquele amontoado de problemas e dores, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sem problemas. Pessoas que não conseguem ficar sem problemas são pessoas com uma característica rajásica muito forte. Quando você, às vezes, retira essas pessoas do ambiente onde gera toda essa dinâmica problemática, essas pessoas, muitas vezes, caem em estados profundamente apáticos, que podem levá-las à depressão, algumas vezes até à morte mesmo. O que seria isso, né? Seria uma conversão, né, de um jiva que está surfando uma onda extremamente rajásica e, de repente, ele cai numa onda tamásica que deixa ele completamente sem possibilidade de seguir o caminho dele. Já Tamoguna inclina o indivíduo à preguiça, porque suprime rajas e sattva, criando uma mente pesada e ambientes escuros e sem amor, que são ambientes ideais para a inatividade. Muitas vezes as pessoas confundem essa inatividade com uma posição assim, satívica. Não é verdade, porque essa inatividade ela é dolorosa. Muito embora a gente vá ver aqui na frente, um pouquinho à frente, que a pessoa que está dominada por esse guna, ela pode ter uma tremenda de uma tolerância à dor. Muitas vezes porque ela não faz nada mesmo. Como não tem rajas, ela não faz nada para lidar com a dor. Tal guna resulta em personalidades desinteressantes e sem noção, sem eixo, né? Sem saber como lidar com as coisas, sem tomar posição. Uma mente atolada em fantasias, sejam positivas ou negativas, é tamásica. Não estamos aqui dando nenhuma margem para qualquer tipo de fantasia, né? Se a mente de uma pessoa ela é dominada preponderantemente por fantasias, não importa a natureza dessas fantasias, é uma mente tamásica. A fantasia é um mecanismo compensatório. Por quê? Porque você brinca de criar na sua mente aquilo para o qual você é muito preguiçoso e incompetente no mundo real. Então, você vive no mundo das nuvens, né? Não realiza nada, fica imaginando, vai distorcendo a realidade. E então pode ficar assim a vida toda, né? Muitas pessoas são assim. Alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Porque me parece uns parágrafos assim muito densos, né? Muito cheios. Alguém propõe alguma coisa? Alex,
fala, né, da gente aqui conhecer as gunas e ter um certo controle, está sempre falando no sentido, assim, do jiva mesmo, né, da entidade experienciadora, enfim, da mente, né? Porque é a mente que é dominada ou influenciada por essas energias, e a mente que vai se configurar de uma forma ou de outra, produzindo problemas para si mesma e para outra. Então, de certa forma, né, é a própria mente também que está aprendendo, propriamente na forma do Jiva, Vanda, do Jiva, Alex, enfim, esse representante de tudo isso daí, é ela mesma que está aprendendo a se gerenciar, por assim dizer. Não seria isso? Porque a consciência vai bem, obrigada, né? A consciência não é um agente, é afetada pelas experiências. É sempre a mente, né? O problema está na mente e a resolução também vai estar nela, né? Através do gerenciamento. O problema, ele não está especificamente no instrumento. O problema está numa falta de entendimento de como o instrumento funciona. Né? Porque, veja bem, a mente, sendo um objeto, ela é inerte. Né? Então, o que acontece? O Jiva, ele é vamos definir ele, né, em termos bem vedânticos, o Jiva é o reflexo da consciência no corpo sutil. Tudo bem. Então, é como se o Jiva ele fosse um robozinho, né, animado pelo que ele é na verdade. Se essa associação, né, dessa vivificação disso que permite conhecimento com o instrumento, se isso não se dedica a entender como essa associação funciona, provavelmente esse Jiva ele vai ter problemas com o instrumento que ele está usando. O problema é um problema de operacionalização, é um problema de compreensão e de operacionalização, né? A compreensão vai permitir que a operacionalização da mente se torne satívica, adequada, ou que encontre rompantes rajásicos e situações tamásicas que forem adequadas, né? Então, eu entendo o que você quer dizer, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para não atribuir a algo anímico, que é a mente, uma vida que ela não tem. Essa é a única ressalva que sempre bateu muito forte aqui, né? O que permite esse conhecimento todo é verdade, a gente diz, né? É a mente, que é o instrumento de entendimento. Mas repara a definição, é um instrumento, né? Então, esse instrumento tem que ser compreendido. E esse instrumento, ele possui estruturas e componentes que permitem que, através dele, entenda-se ele, o funcionamento dele. O que seria um intelecto refinado. Quando o intelecto está adequadamente refinado, ele consegue avaliar os movimentos da própria mente, da qual ele faz parte. É como se tivesse um manager, um entendedor dentro da mente, mas esse entendedor ele tem que ser educado. Não no sentido de condicionamento, porque é o condicionamento que leva a gente a repetir os padrões, mas ele tem que ser educado no sentido do entendimento da sua própria dinâmica. De qualquer modo, é sempre uma compreensão, né? É a compreensão em Nietzsche anulando a falta de compreensão em Nietzsche. Através do quê? Do mesmo sistema. O sistema não compreendido, ele leva a problemas em Nietzsche. Quando ele é usado de uma determinada forma, onde é possível que seja compreendido como ele funciona, ele para de gerar esses problemas todos, né? É o entendimento.
É como se uma pessoa ligasse um computador e não soubesse nada como lidar com aquilo. E depois de um tempo ela fosse sendo instruída acerca do funcionamento desse computador com os próprios recursos que o computador tem. Entendeu? O computador, ele tem os próprios recursos dentro dele que vão corrigir a ignorância que ele está propiciando, né? Que ele está propiciando ocorrer. Então, Alex, o Jiva, ele é consciência refletida, né? Mas essa consciência refletida, aqui em Nietzsche, ela toma uma forma, né? É a forma de uma entidade experienciadora. Eu, você. Eu não estou falando da identidade condicionada, eu não estou falando da personalidade, tá? Então, quem está compreendendo como a mente funciona e como a mente é operacionalizada por essas energias e tudo mais, e quem está aprendendo a gerenciar a mente a partir do conhecimento dessas energias que influenciam essa própria mente, que é o campo de experiência do Jiva, né, da consciência refletida, onde tudo aparece, então é consciência refletida na forma de uma entidade experienciadora, por assim dizer, de uma pessoa, de uma entidade sensível. É isso que é o Jiva. Posso fazer um acréscimo? Assim, só um minutinho, Fábio. Assim, a gente tem que especificar bem quem é esse que está gerenciando essa mente, que sim, é inércia, realmente. Quem é esse que está aprendendo a melhorar o campo das experiências, por assim dizer, né? Pode falar, Fábio. Então, vocês estão fazendo ótimos apontamentos, mais ou menos para chegar no mesmo ponto aí, acrescentar o seguinte. Como o Alex falou, a mente não tem, assim como os gunas também não, uma existência independente, né? A gente está falando de atributos que são inertes. A mente, contudo, ela funciona como uma plataforma para que toda a experiência de Maya seja possível. Nessa plataforma, de maneira que a plataforma em si, ela é sem forma, ela não existe prioritariamente com as formas que ela pode vir a conhecer quando ela está no estado de vigília, quando ela está sonhando, mas essa mente, ela existe como uma natureza sem forma também. Da perspectiva dela mesmo, o que eu quero dizer é que a mente ela não pode se objetivar. E como você falou muito bem, Wanda, é na mente que a gente tem que se resolver. Esse é o ponto. A gente tem que se resolver na mente. Aí a gente entende que essa mente, ela tem um programinha básico que é para todos nós. Ela tem essa função discriminativa, que é o que mais nos interessa, que é a faculdade através da qual a gente pode se educar essa mente. E de maneira que esse conhecimento sobre as gunas, ele nos serve para que a gente possa entender pelos seus efeitos como a nossa mente está mais entorpecida em algum momento, como a nossa mente está mais clara em outras, como a nossa mente está mais agitada em outros momentos. E a partir desse conhecimento das gunas, a gente tem algumas ferramentas, assim, a gente pode fazer alguma coisa, né? Existe uma oscilação, um ciclo circadiano, como no trecho que a gente leu na terça-feira do livro, o outro livro do James, A Essência, que faz uma oscilação diária dessas gunas. E aí, quanto a isso, a gente não tem muito controle, né? Quando começa a bater o sono, o melhor que você tem a fazer é ir dormir, o melhor que você tem a fazer é saber em qual horário do dia você está com mais energia para trabalhar, em qual momento do dia você tem uma mente mais clara para exercer funções mais
que exigem mais raciocínio, etc. e tal. Fábio, desculpa interromper. Essa parte eu entendi. O que eu quero delimitar é quem é este que precisa entender. Quem é este que precisa conhecer o funcionamento? Este seria a consciência refletida? Porque quando a gente fala em Jiva, o Jiva é consciência refletida. Essa é a definição do Jiva, né? Consciência refletida num corpo sutil. Aí, se a gente for pensar assim, tal como a analogia de um espelho, o espelho ele não consegue se dissociar das formas que ele reflete. E é esse instrumento com as suas reflexões que precisa se resolver. Então é o Jiva que tem que se resolver, né? E esse conhecimento das gunas é mais uma ferramenta que a gente pode usar para praticar uma discriminação sobre o que está acontecendo na mente, como a minha mente está nesse momento, o que eu posso fazer para modificar um pouco essa condição. Por exemplo, se eu estou muito embotado, de repente eu saio para correr um pouco, porque daí eu fico rajásico e aí eu paro e aí dá aquela abrandada que me deixa satívico, entendeu? Então tem algum gerenciamento possível. É para o Jiva. É propriamente que chega a essa conclusão ou é o intelecto que chega a essa conclusão? O intelecto pratica esse discernimento todo, né? Essa função discriminativa da mente, essa função discriminativa de discernimento, né? A mente ela é basicamente uma função integrativa das experiências, uma função discriminativa e uma função deliberativa. Isso é a mente, né? Deliberativa, o ego que vai tomar a frente das ações. Então, é o intelecto que está praticando todo esse discernimento. Então, o conhecimento das gunas vai nos servir para que o intelecto, né, a gente está aqui se apropriando desse conhecimento e, a partir disso, como que você vai aplicar no seu dia a dia? Se auto-observando nesse sentido, né? Agora eu estou embotadão, tal. Talvez seja melhor eu parar de lutar contra essa força tamásica que toma conta de mim agora e parar o que eu tenho que fazer aqui, porque eu não vou fazer direito agora. Eu vou tirar um cochilo de 20 minutos para dar aquele frescor, sabe? Aquele tamas que bate logo depois do almoço, né? Aí tira o cochilo de 20 minutos para dar aquela refrescada para você conseguir fazer aquilo que exige capacidade de discernimento maior, raciocínio maior. Então, é basicamente para isso que serve esse conhecimento. Não à toa que o livro começa falando justamente de sucesso, né? Porque esse conhecimento das gunas, ele é fundamental para que a gente, em auto-observação sobre os efeitos das gunas na mente, a gente alcance sucesso, tenha êxito. Mas o êxito que a gente aqui quer, como vedantinos, é outro, né? A gente quer a satisfação pelo autoconhecimento, não pelos objetos no mundo. Mas uma mente satívica, ela é como aquela mente assim que é capaz de dar... Não é como a mente rajásica que gasta muita energia para conseguir algumas coisas. Ela meio que por estar com uma mente muito clara, se esse indivíduo satívico quer obter sucesso em coisas do mundo, ele vai dar tiros mais certeiros, ele vai despender menos energia para conseguir ter sucesso em muitas coisas. Ô, Fábio. Oi? Eu acho que, não sei, eu vou usar uma máxima do Albert Einstein, né, que quem cria o problema pode dar a solução, né? E sobre esse ponto de vista, acho que é importante, e fica um pouco assim, pelo menos, definir que é o que é o intelecto. Né? O que seria esse intelecto? Uhum. Né? Porque, na minha compreensão, e eu trazendo algum conhecimento assim de teosofia, para mim seria o Budi. Isso, é isso. Né? E que é o que seria o Budi? Né? O Budi, para mim, eu entendi, ele a questão intuitiva, ele é o que se conecta com o Atma, que faz a conexão com o Atma. Estou falando da teosofia, não estou falando do Vedanta, não. Sim, é diferente um pouco. Mas eu acho que conhecimento
a gente pode traçar alguns paralelos, né? Eu acho que pode ajudar ao entendimento. Então, ele conecta o mental superior ao Atman, que é o espírito. O Budi faz essa função. Minha concepção é isso. Estou falando sociedade, estou falando da parte mais da teosofia, que é um conhecimento esotérico. Uhum. Entendeu? Então, aquilo que seria, porque isso eu acho que é central. É central. O que é o intelecto? Eu acho que isso é uma questão muito, muito importante, definir, ficar claro aquilo que seria esse intelecto. E para mim esse intelecto funciona um pouco mais, e pessoalmente, acho que é mais uma questão muito intuitiva, né? Quando você começa a detectar aí que a banda fala, quem que está percebendo isso? Quem é que está tomando consciência disso? Sim. Certamente não é a mente grosseira, não é a mente não é a mente superior. Para mim seria um pouco, como falou a Landa, talvez a própria consciência através do Budi. Eu não sei. É sempre a consciência, mas isso, o que a gente tem que... consciência, exato. Sempre a consciência, mas é no âmbito da mente, essa é a questão. Exatamente, porque se vamos como falo, se a mente está criando um problema, ela não vai dar solução. Isso é algo básico, né? O problema está aí. Então, e uma coisa também que eu queria colocar, o que falou o Max, saber como opera um mecanismo é importante, certamente, porque é uma ferramenta para poder, talvez, intervir. Mas aí entra outra questão, né, que são as tendências, que são... que não é brincadeira, né? As tendências são... E você percebe o mecanismo agindo, e esse negócio puxando, e você sabe o mecanismo, mas o negócio está puxando, e vai. Né? Certamente, entender o mecanismo já é uma questão importante. Então, acho que é importante esse negócio, que esse intelecto, que esse Budi, para mim, pessoalmente, seria isso. É que faz a conexão à própria consciência, que está tomando consciência. É ela que está tomando consciência desse processo aí, eu acho, não sei, né? Porque a mente, ela não vai dar solução, ela está criando problema, não vai me dar a solução. Isso é algo óbvio. Ela pode se reeducar. Porque o que acontece, Henrique, só a única diferença que tem assim é que às vezes essas linhagens mais esotéricas, elas têm uma certa tendência de falar como uma espécie de campo que é separado um pouco da mente. Tem esse sentido de Budi como um mental superior, que é uma expressão que eu já vi você usar, e isso de fato é uma mente superior, mas é tudo no âmbito do corpo sutil. De fato, é através do intelecto que a gente pode ter aquele momento eureka e falar, olha, é isso, pronto, finalmente entendi. Porque é o intelecto que, a partir dessa capacidade, dessa qualidade hiper sutil, quando ele é muito, está bem purificado, está como um espelho que é muito límpido, capaz de entender e perceber aquela luz da consciência de uma maneira tão pura, livre de qualquer dúvida, que ele entende, é isso, eu sou essa luz do ser sempre presente e imutável. Então aí também entra uma conexão com essa ideia de que a gente está, né, através do intelecto, ligado diretamente com o Atman. Tudo isso está acontecendo no âmbito do corpo sutil, e o intelecto ele está também condicionado pelo corpo causal. E aí entra esse desafio que você falou, né, porque aí você começa a entender esse mecanismo e aí você se depara com um desafio que é ainda maior com a tomada de consciência, né? Porque você começa a tentar trabalhar determinados condicionamentos e aí você, de repente, antes em autoignorância, você estava deixando correr solto. Aí você toma ciência daquilo, você quer começar a modificar aquilo e aí você vê que é como uma força que te puxa, né, para a ação, de acordo com esses condicionamentos que são adármicos, que geralmente é isso que a gente quer modificar, né? E aí você não tem muito controle no início, mas você precisa, então, né, do que a gente está fazendo aqui, usando com as graças do Vedanta, né? Porque o que é o Vedanta? O Vedanta é um meio de conhecimento que é um meio de conhecimento válido, né? E um meio de conhecimento que vai fazer uma análise propiciar que a gente faça essa análise contra-intuitiva desse processo todo,
Porque o conhecimento inferencial, ele é um conhecimento tão válido quanto qualquer outro tipo de conhecimento, como o Alex estava falando, né? Grande parte do nosso conhecimento, ele é inferencial. E todo esse processo, ele se dá com o estabelecimento desse conhecimento de uma maneira tão clara, mas que é por dedução lógica. E é um conhecimento inferencial, né? Porque a gente não está falando aqui de coisas que podem ser conhecidas objetivamente, né? Inclusive essa análise contraintuitiva da própria mente, até a gente descobrir quem somos de fato como a natureza, a existência, a consciência livre de limitação que permite todo esse mecanismo. Mas eu falei bastante. Eu acho que esse negócio, como a gente fala muito de intuitivo, né? Intelecto, eu acho que um processo que certamente está além do processo mental, certamente o processo de entendimento é fundamental, né? Mas depois desse processo de entendimento, eu acho que entra uma questão, como a gente fala de intuição, e é uma questão que está fora do intelecto, está fora da mente. E esse processo intuitivo, a gente tem que talvez trabalhar para ser mais e cada vez mais fazer mais abrir esse canal para que possa fazer esse processo, eu acho, não sei. Eu acho que o que o Vedanta nos dá... Raciocinar, tudo bem, beleza. A gente está raciocinando, lendo e demais, mas quando estamos no dia a dia, quando o negócio chega, aí é que a coisa tem que ser aplicada no vamos ver, né? Sim. E aí é quando eu acho, pessoalmente, que entra uma questão muito intuitiva da gente, esse negócio que a gente falou muitas vezes, o entrega e pedir ajuda. Assim de simples. Pessoal, me ajuda porque eu estou aqui nesse negócio e não estou conseguindo, me ajuda e pronto. E é uma questão muito intuitiva, abrir o coração, eu acho, é muito, eu não sei, pessoalmente, né? Estou falando talvez besteira, não sei. Mas mental, a questão mental ajuda nesse primeiro momento, mas depois tem que entrar outra questão que não seja mental, tem que sair desse processo, porque... Só para fechar, para eu não ficar tomando muito a fala aqui, o Alex prosseguir na leitura, o Henrique, o ponto é assim, o Vedanta é um conhecimento completo, de maneira que ele dá para a gente ferramentas, a maravilha do Karma Yoga, que é para a gente começar a trabalhar a modificação desses condicionamentos que podem nos manter muito vinculados a determinados padrões, né? Que podem, enfim, você já sabe o tipo de besteira que está sempre fazendo, mas aquilo vem de novo, como você está falando aí, né? Cara, conhecimento de Ishvara, como a gente tem enfatizado ultimamente, sabe? Essa coisa da questão, assim, de olhar para essa lógica que eu sou aquele que possibilita, eu sou essa consciência que permite todo esse mecanismo, mas como um indivíduo eu quero me ver livre dessas vássanas vinculativas, e aí eu tenho que entender toda a lógica que tem por trás disso, e aí eu começo a aplicar Ishvara Knowledge também, como o Nagar fala, né? Esse conhecimento de Ishvara, o que é? Tudo isso que está acontecendo é Ishvara, o Ishvara é essa inteligência regendo todo esse manifesto, de maneira que essas três energias das quais a gente está falando aqui, elas são arranjadas de uma maneira tão inteligente que elas se tornam 5 elementos, se tornam 5 pranas, se torna cada elemento do nosso corpo e do funcionamento do nosso corpo ocorrendo agora, os condicionamentos operando, tudo isso está sendo oferecido. Então, quando eu começo também a aplicar esse conhecimento, assim, eu quero estar em harmonia com Ishvara, né? Eu vou oferecer as minhas ações a Ishvara e, eventualmente, eu vou oferecer os meus condicionamentos não dármicos também, porque eu não estou conseguindo segurar o rojão. E aí você faz nessa atitude, como você está falando aí, pede ajuda. Sabe, tipo, ó, Ishvara, eu tô aqui agora entregue, eu vou fazer, eu não aguento mais, eu quero mudar isso, mas eu não suporto, e aí vai e cede de novo, dá vazão a essa vassana novamente, mas continua nessa atitude de eu quero modificar isso, né? Por isso que o Nagar fala de sacrificar no altar do Dharma também.
E algumas vezes a gente consegue conter e outras não. Oi. Fábio, eu queria voltar para o cerne da questão, né? Isso aí que você fala, eu entendo. Mas, assim, quem é esse indivíduo que quer se ver livre do sofrimento? Quem é esse que quer se ver livre do sofrimento? O único que é um indivíduo é o Jiva, né? Isso, Então, Wanda, isso é inclusive uma questão que eu queria até conversar com você. O que eu estou vendo na sua pergunta é uma tentativa de separação de um evento que, na verdade, não tem separação. Veja bem, o que é o Jiva? É o Jiva que passa por ignorância. É ele que vai ser esclarecido. O Jiva a gente define como um reflexo da consciência no corpo sutil, né? Se a gente for usar uma analogia de espelho, a gente vai ver um espelho com reflexo dentro dele. O espelho só consegue refletir objetos, né? A hora que eu tiro esses objetos do espelho, ele não está refletindo nada. O que eu estou querendo dizer é que você não consegue separar o reflexo do meio refletor. Você compreende isso? Às vezes, algumas coisas ficam meio abstratas, mas elas parecem abstratas porque a gente está condicionado a tentar objetivar as coisas separando elas. Mas a gente pode objetivar sem separá-las, né? O que é o Jiva? O Jiva é o reflexo da consciência no corpo sutil. Essa frase, ela quer dizer que você tem um meio refletor e algo que é refletido, né? Nessa superfície onde está ocorrendo essa função, você, na verdade, não consegue separar a imagem do meio refletor. É isso o que se complica e é isso que vai ser esclarecido. Compreende? Porque só a consciência, ela não é uma entidade experienciadora. Então, ela não passa por entendimentos ou não entendimentos. Quem passa por entendimentos e não entendimentos é o reflexo da consciência num aparato de conhecimento. É só com o aparato de conhecimento que pode haver ignorância. E é só com o aparato de conhecimento que pode ocorrer a elucidação da ignorância. Então, eu entendo a sua posição. É uma questão que eu já me fiz muitas vezes há muito tempo. E com o Vedanta ficou claro. Eu acabei entendendo isso. Eu acabei entendendo que a gente, às vezes, tenta aplicar um modo de separar algo que você não tem como separar. Entendeu? A meu ver, é como se você estivesse tentando separar o reflexo do espelho. Mas o reflexo só pode ocorrer no espelho. Compreende? Isso é uma questão, às vezes, que não é nem para a gente tentar entender logo, mas é para a gente ficar com isso. Muitas questões que eu tinha, elas foram resolvidas não pela reflexão imediata, mas por você ficar com a questão, como ela é colocada pelo Vedanta e como o Vedanta soluciona ela. Entendeu? Isso é bem interessante. Então, quem é que conheceria o quê? Eu diria para você que é isso, é o reflexo que está atrapalhado e é o reflexo que vai se desatrapalhar. Agora, eu posso separar o reflexo da superfície refletora? Não. Eu estou com um bloco capaz de erro e esse mesmo bloco é capaz de elucidar o erro. Não há como separar o reflexo do aparato refletor. Há muito tempo eu vejo isso como um bloco, mas o Vedanta deixou a coisa mais clara. Inclusive, quando o Vedanta me disse que o Jiva é o reflexo da consciência, eu tive que ficar contemplando isso por muitos meses, até isso começar realmente a fazer sentido. O que você acha disso? Sim, clareou. Essa nossa condição, né, seria, então, a do reflexo aparecendo no meio refletor, mas muito confundido com esse meio refletor, né? Muito confundido. Isso. O reflexo ali, ele está tomando ele como meio refletor. Essa é uma analogia muito boa. Uhum. Muito boa, entendeu? Na hora de ocorrer o entendimento, esse bloco ele acaba se confundindo com a função.
Compreende? Sim, A função é conhecimento, a experiência. Que são e aí o Vedanta coloca que quando o meio refletor está muito sujo, né? Isso. O reflexo não vai se ver, né? Como a natureza satírica. Exatamente. E aí tem que ter uma limpeza no meio refletor, no espelho, né? E a limpeza justamente das vásanas, no gerenciamento das gunas. Isso. E quando torna esse meio refletor mais límpido, menos contaminado, aí o reflexo aparece em sua natureza satírica, né? Como aparece mais claro, Ele aparece menos turvo, menos turvado pelo próprio sistema de operação do corpo sutil. Porque o corpo sutil, ele trabalha com as 3 energias. Então, porque é como Jiva, né? É consciência associada ao corpo sutil, que é isso que você falou, é o reflexo aparecendo no meio refletor, eles não estão separados. Todo esse trabalho de gerenciamento das gunas, de tornar as vásanas vinculantes, desvinculantes, né? Esse trabalho de desidentificação mesmo, ele é um trabalho que precisa ser feito sob pena de que, se isso não for feito, a confusão continua. Isso, a confusão continua. Se esse trabalho não for feito, a confusão continua. Né? E é o que ocorre. Há uma confusão, eu sou um corpo sutil. Né? Essa é a conclusão que o intelecto vai ter, porque ele não está afiado o suficiente, ele não está suficientemente elaborado, educado. A gente vai ter que falar consciência, intelecto. Repara como palavra é uma coisa limitada. Entendeu? A gente está falando de uma coisa que não pode ser separada, porque, na verdade, não tem separação. Como é que eu vou separar o reflexo do espelho? Mas a gente, na verdade, a gente tem que entender essa manobra do condicionamento, de tentar... Essa separação só existe no mundo subjetivo do Jiva. Tá? E é a essa separação que a gente tem que estar atento, Wanda, porque ela vai te levar para questões como essa. Mas quem é que entende? Quem é que não entende? Às vezes é uma questão que exige mais a contemplação mesmo, porque isso pode ficar claro subitamente. E fica mesmo. Agora, enquanto esse trabalho de limpeza no espelho não for feito, o meu reflexo vai estar aparecendo nele de maneira distorcida, né? Vai aparecer distorcido. Ele vai aparecer distorcido, ele vai estar identificado com Mitya, exatamente. Mas, de novo, eu digo, né? A gente está usando palavras, você não consegue separar o reflexo do meio refletor. Sim. Não, a gente está falando aqui no sentido de... A gente está usando palavras, sempre tem que ter isso em mente. Estamos usando palavras, estamos botando conceitos em ordem linear, né? Que não é como ocorre na realidade, né? Não é assim. Acho que exige um pouco mais... Eu sugiro para você contemplar mais isso, que você não pode separar o reflexo do meio refletor. Até para não se perder muito nessa questão de quem é o agente aí, né? Na verdade, quando isso é entendido, você vê que não tem agente. Isso pode parecer estranho no começo. Eu vou só falar uma coisa rapidinho. Quando a Wanda colocou a questão lá atrás da seguinte maneira: quem é esse indivíduo que precisa se resolver? Aí a gente pode usar daquela simples colocação Satya Mitya, né? O indivíduo é a consciência. A consciência, entretanto, não é o indivíduo. Isso. Mas todo esse questionamento, o Jiva, a Wanda aí no caso, fazendo esse questionamento, quem é que precisa se resolver, quem é esse indivíduo, é a consciência, no âmbito desse corpo sutil, fazendo todo esse questionamento. Até que a mesma consciência refletida, porque é só no âmbito do reflexo que ocorre a confusão, se toca em um momento, fala, não, eu sou a luz,
aqui é livre de todo esse conteúdo mental que surge aqui, todos esses atributos, todos os nomes, formas, né? Mas que é quem está por trás dessa mente, que é quem está por trás de tudo aquilo que é conhecido e revelado. Então é isso, quando a gente se pergunta quem é esse que precisa se resolver, o indivíduo que precisa se resolver, né? É só nele que ocorre, é só na mente, no corpo sutil, que ocorre todo o questionamento. E esse corpo sutil é a consciência. Ela só aparece como testemunha e como quem está se questionando, experienciando no âmbito do corpo sutil. Uhum. Tem uma coisa no chat aí. É uma aproximação boa. É um enfoque também interessante esse. A outra coisa que eu queria comentar é com o Henrique. Henrique, é só uma intervenção rápida para a gente não ficar muito tempo nisso. Você fez questões que fazem sentido mesmo. O Carlos teve que ir. Faz sentido, sim. Mas quando a gente prossegue no Vedanta, esse tipo de questionamento que você trouxe, ele vai ser encaminhado de outra forma. O intelecto, o Budi, da melhor forma possível a consciência. Deu uma falhadinha, Alex. Se você puder repetir esse último pedaço. Então, o intelecto, ele é o componente do corpo sutil que pode vir a melhor Tá falhando, Alex. Tá falhando, poxa, né? Que chato, acontece isso às vezes. Tenta de novo. O que eu estava dizendo para o Henrique é que o intelecto, que foi traduzido como intelecto da palavra Budi, ele é o componente do corpo sutil que mais tem capacidade de armazenar características satívicas. É como se ele conseguisse fazer uma bombada de sattva. Então, ele é a estrutura do corpo sutil que mais pode refletir adequadamente a consciência. É por isso que ele é trabalhado nisso, né? Porque se a gente leva em conta, na abordagem que a gente usa, que o corpo sutil ele tem intelecto, né? Ele tem e ele tem a mente, que é esse agregador, né? Esse processador de impressões. O processador de impressões e o agente estão muito vulneráveis de receber inputs de rajas, tamas. Agora, o intelecto, quando vai sendo elaborado, ele que mantém a maior capacidade que tem no corpo sutil de refletir a consciência. É por isso que o intelecto ele é o objetivo do indivíduo. É porque ele possui essa característica. Se você quiser encontrar algo no corpo sutil humano que tenha uma baita de uma concentração de sattva adequadamente desenvolvida, Henrique, ele não se destina a elaborar construções mentais, etc. Ele se dedica a discriminar entre elas, a discernir entre elas. É como se ele desse a palavra final. Ele não é um elaborador, mas na nossa cultura, o intelecto ele é entendido como... Tá falhando. Tá falhando, né? Tá. Agora esse último pedaço foi maior, assim, que deu um intervalo sem entender o que você estava falando. Qual que é a última frase? Se você puder repetir, por favor. A última frase que eu disse... Ei, rapaz, aí a gente esquece. Mas é uma coisa assim, olha, o intelecto, como ele é usado aqui no Vedanta, ele não é um elaborador de sequências de raciocínio, né? Na verdade, Henrique, essas sequências de raciocínio, elas não são processadas dentro do corpo sutil. Elas, na verdade, são vassanas. É por isso que você vê algumas pessoas pensando iguais às outras.
né? São hábitos, são tendências. Tá? Não tem nada sendo elaborado assim. Compreende? Quanto mais esse intelecto ele é elaborado e ele vai ficando com capacidade melhor de discernimento, mais ele reflete, mais ele cumpre o papel que você está atribuindo, que se chama de intuição. Mas, para o Vedanta, a intuição ela é um objeto, sabe por quê? Porque ela falha também. Ela vem e vai, ela surge, desaparece, muitas vezes não está acessível. Então, o convite que eu te faço assim é que você pegue um pouco o sistema operacional que você está acostumado a usar e deixe ele provisoriamente de lado. Não estou dizendo você para negá-lo, não. E para continuar no Vedanta, porque todas essas suas colocações elas vão ser encaminhadas de outra forma. De um modo que eu tenho visto que é muito mais adequado e preciso, né? Isso é um desafio, né? Mas ele cabe somente a você, né? Porque certamente no decorrer disso você vai encontrar um monte de coisas no Vedanta que vão aparentemente ser contraditórios a uma coisa. Mas esse convite ele é bastante interessante. O meu primeiro ano de Vedanta foi um inferno. E depois ele ficou melhor. Ele ficou melhor, porque eu acabei entendendo que eu tinha que operacionalizar um sistema que, na verdade, era muito mais completo do que eu estava. Mas eu seguro que o que você chamaria de um entendimento intuitivo, ele estaria ligado a esse intelecto bastante lapidado, com bastante capacidade de armazenar uma forte carga de sattva. Entendeu? Fica essa sugestão aí para você. Bom, vamos continuar a dar uma lida, que a gente já está aqui quase encerrando. Mas é porque eu tinha falado que esse assunto ele é meio delicado mesmo. Quando a gente entra no sujeito, a coisa fica delicada. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Agora a gente entrou no 3, que também, né? Vasanas, gunas e sanskaras. Vasanas não são ações, são tendências que criam ação. Não são ações. Antes disso, são tendências que criam ação. Eu diria que são tendências que criam a possibilidade da ação. Quanto mais condicionado nós estamos, mais essas tendências derivam para uma ação mesmo. Quanto menos condicionado, mais essa tendência passa pelo escrutínio do intelecto. Essas tendências nos programam, nos automatizam para nos comportarmos de maneira previsível. Escondidas na mente subconsciente, que é o corpo causal, elas aparecem no corpo sutil como os pensamentos e emoções que compõem nossa existência. Podemos ver essas vasanas, né? Os nossos instrumentos de percepção não conseguem atingir isso. Como é que isso aparece? Como é que sabemos que isso está operando? Através do naipe de pensamentos e emoções no corpo sutil e que acabam resultando o quê? Na nossa experiência cotidiana. Aí agora ele vai pegar o ponto-chave, olha. Se você quer mudar seu comportamento, precisa trabalhar com os seus pensamentos. Se transformam em vasanas operacionalizadas quando saem de sua mente. Tá? A hora que saem da sua mente, essas tendências, elas realmente podem vir a criar ação. Entendeu? Então, você pega isso aonde? No pensamento. Se você não pegar no pensamento, ela vai estrojetar e vai te levar para uma ação automatizada. Esse é o mecanismo que a pessoa que está lidando com isso tem que ter o tempo todo, né? Primeiro, ela tem que entender que essas vasanas, ela não tem controle. Elas chegam no corpo sutil dela e elas aparecem como esse naipe de pensamentos e emoções, tá?
Depois, se isso não for entendido a nível de intelecto, se não houver capacidade discriminativa no intelecto, que é uma coisa que as pessoas vão reparando à medida que vão praticando, essas ações, quando extrojetam da mente, elas podem e elas acabam levando a reações condicionadas. E esse que é o tópico aqui. Então, todo o trabalho vai ficar nisso. Vai transformar isso aqui num pit stop, tá? Tá tendo essa corrida, né, das vassanas, corpo sutil, ação. Vamos transformar o intelecto no pit stop, o pit stop da determinação, da capacidade de discriminação, da capacidade de discernimento. Todo o trabalho das gunas é para transformar esse pit stop no entendimento, na capacidade de você saber o que está ocorrendo. É nesse ponto. Porque, lembre-se, a chegada dessas vassanas, você não tem como impedi-las. Por isso que vem a máxima de muita gente budista, que você não pode brigar com o que chega na tua mente, né? Porque isso está fora do seu controle. É verdade. Entretanto, o Vedanta, pelo entendimento da dinâmica disso e o uso das 3 energias, ele sabe que ele pode trabalhar em cima dos pensamentos. Então, nós realmente não temos essa autonomia toda que pensamos, mas também não temos ausência de livre-arbítrio enquanto jivas, como nos fazem crer muitos conhecimentos que a gente acaba encontrando, vamos chamar assim, no caminho espiritual. Então, esse ponto é fundamental. Tem uma coisa aqui do Ricardo. Ele deixou 2 mensagens já. Ele estava lá atrás, quando a gente estava falando sobre reflexo e tal, ele estava falando que acha que é a memória que funciona para reter os reflexos da impressão de ser um ser. Aí agora ele deu essa mensagem. Se o Ricardo puder falar um pouco para colocar as questões dele. Pois é, Ricardo. Está ouvindo? Alô? Oi, Ricardo, cadê ele? Acho que ele não está com o microfone, talvez. Agora ele colocou sobre o teu equipamento aí, Alex. Aí, Alex... Oi, Ricardo. Oi, tu tá me escutando, Alex? Tô te escutando sim, Ricardo. Então, só voltando um pouquinho naquela parte anterior, só para finalizar o assunto, que eu coloquei que eu acredito que a memória que ela retém os reflexos da consciência. Então, dando um exemplo, se nós não tivéssemos a memória, a parte da memória, assim, só hipoteticamente, lógico, então ela não reteria, então os reflexos eles iam se esvaindo um a um. Agora, como nós temos a memória, nós, o Jiva, temos a memória, todos esses reflexos são retidos. E como eles ficam retidos, toda vez que há digamos, uma alimentação desses reflexos, é como assim uma fotografia, né? Então, essa fotografia, uma do lado da outra, vai formando o filme. E aí dá uma impressão que o Jiva é um ser. Nós sabemos que ele não tem vida própria, certo? De per si. Mas, como existe essa série de fotos, assim, uma atrás da outra funcionando, dá aquela ideia de filme e dá aquela ideia de que há uma existência. É uma ideia, não sei. O que você acha? Eu considero uma boa ideia, mas é a ideia que talvez faça com que o indivíduo se torne equivocado com relação à própria identidade, né? Porque se a gente não tivesse esse contínuo de memória, a gente não ia ter nenhuma questão existencial, né? Ia ser mais ou menos como um recém-nascido a cada segundo, assim, que
Isso, isso. Ok, tem alguma constatação ali, eu existo, mas não tem nada que é retido, né? Por conta desse contínuo e porque a gente tem aí uma vida onde a gente faz projetos e tudo acontece em referência ao passado também, aí a gente começa a sofrer, né? Com esse processo todo, aí todo o equívoco acontece nesse contínuo, nesse filme, né? Que é uma sucessão de fotografias. Legal, Ricardo. E outra coisa, Alex, o que eu tenho notado aqui é o seguinte, eu fico olhando aqui sabe aqueles pauzinhos da internet, né? Que se você está com o sinal bom ou se o sinal está fraco, né? E quando você está falando e começa a falhar, no meu computador aqui, esses pauzinhos eles diminuem. Então, eu acho que não é nada do teu alto-falante ou do teu fone, nada. Eu acho que são sinais de internet que oscilam e dão essa queda na voz. Pode ser, pode ser. Mas aqui aparece que o meu falante não está muito bom mesmo, não. Talvez eu tenha que levar esse computador para um técnico para ele ver se está acontecendo alguma coisa com o microfone dele, né? Verdade. Tá bom. Obrigado, obrigado, Alex. Obrigado, Ricardo. Então, vamos terminar só esse parágrafo aqui, para ver se tem alguma outra dúvida. Vamos lá, então. Se você quer mudar seu comportamento, precisa trabalhar com transforme vassanas quando saem de sua mente. Porque elas estão armazenadas no corpo causal, e o corpo causal são os 3 gunas, cada vassana tem uma cor típica do guna. Sattva colore a vassana com satisfação, Rajas com insatisfação e Tamas colore a vassana com preguiça. Quando a mente está sob as garras de Tamas, aí vai vir aqui, olha, o que é um cara tamásico, né? Que às vezes a gente acha que o cara está muito bem. Quando a mente está sob as garras de Tamas, você provavelmente é muito desinteressado para saber o que você está pensando e sentindo, ou indiferente demais para se importar, caso saiba do que você está pensando e sentindo. Que uma mente tamásica não seja dolorosa, mas ela toma dor como natural, porque não tem sattva suficiente para e raja suficiente, que seria a insatisfação, para enfrentá-la. Então, uma mente tamásica, ela, na verdade, a gente poderia dizer que é uma mente que se acostuma com a dor, né? Tem uma tolerância grande à dor, e fica lá. Não examina a dor e nem tem energia suficiente para que aquilo fique tão insatisfatório a ponto dela buscar uma outra coisa. Agora, aqui vem uma coisa importante, olha, os gunas subordinam as vassanas. E esse aqui é o sistema operacional que ele está dando aqui, tá? Tem que sempre se lembrar disso. Gunas é que subordinam as vassanas. Daí, seu modo de pensar, as proporções de rajas e tamas causais em referência a sattva, você pode reduzir a dor e a insatisfação e aumentar o seu senso de satisfação. Então, você vai estar sempre querendo alterar as proporções de rajas e tamas, sempre dando preferência a... Por quê? Porque o seu objetivo é o conhecimento. Então, você vai estar sempre mexendo nessas proporções de rajas de modo a você favorecer sattva, né? Nunca se esqueça de que as gunas subordinam as vassanas. E como é que você vai mexer com as gunas? Através dos seus pensamentos. Em última instância, através do entendimento do modo como você pensa, como o seu corpo sutil está pensando. Como é que você faz isso? Através do intelecto. Então, o intelecto não estaria aí elaborando as coisas, ele estaria discriminando, né? É isso que ele faz. O trabalho do intelecto pode permitir, inclusive, que um sistema de pensamento se modifique, um modo de pensar se modifique.
Agora ele vai falar dos sanskaras. Sanskaras são aglomerados de vasanas que produzem padrões distintos de pensamento, emoção e comportamento. Ou seja, produzem padrões diversos de pensamento, emoção e comportamento. São esses sanskaras, que são esses blocos, esses padrões, que a gente pode chamá-los de arquétipos e estereótipos. A astrologia, o eneagrama, a psicologia são tentativas rudimentares de analisar esses padrões. Vamos até o final do 4? Qualquer dúvida que a gente tiver, a gente tenta esclarecer agora. Se a gente não conseguir, a gente retoma na aula que vem. Então, olha aqui o detalhe aqui que ele escreve. Esses termos sânscritos que a gente está vendo estão se infiltrando como a névoa em uma manhã de outono. E talvez você esteja começando a pensar que o Vedanta é realmente muito difícil. Seria um erro seguir esse pensamento. Vida é palavras. As palavras o colocaram em problemas para início de conversa. E você precisa de palavras que o levem aonde você precisa estar. Essas palavras reveladoras e bem escolhidas fazem parte dos planos do Vedanta de abrir uma ampla janela acerca do segredo da sua existência. Portanto, guarde isso na memória que você não vai se arrepender. É muito engraçado. As palavras o colocaram em problemas, e você precisa de palavras que o levem aonde você precisa estar. Isso, eu vou até citar aqui o Nisargadatta Maharaj, não como uma fonte de conhecimento, mas é que um dia eu vi ele falando isso, a mesma coisa, e na época eu não entendi nada. Ele dizia que as pessoas se complicam pelo pensamento verbal, e é pelo pensamento verbal que elas vão se descomplicar. Então, eu não sabia, mas ele estava falando Vedanta puro, né? Mas eu não sabia. E é preciso contemplar um pouco isso. Você se complicou mesmo pelo pensamento verbal? Não adianta a gente ler isso aqui se você não... Que aí é que você vai entender a importância de reorganizar esse pensamento verbal. Não para que ele revele a verdade, porque a verdade já está revelada aí, mas é porque ele impede você de ficar preso nos erros. Né? É o sistema conectado, engatado nos erros, que atrapalha o entendimento, a revelação do que você é. Se o seu sistema ele se complicou pelo uso do pensamento verbal, é pela correção do pensamento verbal através de uma estrutura alternativa de pensamento verbal que você vai corrigir esses enganos. Aquela analogia do espinho para remover o outro espinho. Perfeito, exatamente. Você tem um espinho que está fincado e você precisa de um outro espinho para remover aquele. Então... Perfeito, exatamente. É isso mesmo. As palavras, né? Agora vamos para o 4, né? Os gunas mudam previsivelmente. Olha que interessante, ele está querendo dizer que você pode conhecer essa dinâmica dos gunas, né? Você pode saber dela. Eles são a roda do tempo. Uma pessoa dirigida pelos gunas está submetida à consciência temporal, à consciência do tempo. O tempo para ela é que rege o entendimento do tempo. Alguém que transcendeu os gunas goza de uma espontânea vida de lazer agradável, né? Independentemente de suas circunstâncias transacionais. A roda global do tempo revira incessantemente no corpo causal, enquanto os 3 gunas giram, uma força irresistível, fazendo com que você haja. Se você já teve a sensação de que é uma marionete, não sabe por quê, né? O Giva é uma marionete mesmo. Bom, gente, já são 9h30 e poucos. Eu queria saber se alguém gostaria de colocar alguma coisa, porque esse assunto ele realmente é muito denso. É muito denso esse do sujeito. Muito bom, Alex. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma coisa para dizer aí. Ô, Alex. Sim. Tenta dar um jeito aí no equipamento. Tá ruim, né? Porque prejudica um pouco, né? Às vezes é justamente quando você está comentando, e aí a gente quer ouvir você
comentando, não é? Porque a leitura não é um problema tão grande, a gente está seguindo a leitura aqui junto, né? Aí, às vezes você está fazendo alguma análise a respeito, comentando e dá uma falhadinha, isso prejudica um pouco o entendimento. Tá. Alex, eu acho que é uma guna sua. É o Uma quê? guna que está Uma guna. Ah, com certeza. Usa tu intelecto aí para... Porque justo quando você está comentando é quando dá problema. Não entende? Tá vendo? Isso é karma, cara. Cara, Ô, Alex, esse primeiro pedaço do parágrafo 4, você pode tentar explicar um pouco mais sobre essa roda do tempo, as gunas submetidas à consciência do tempo? Aham. Quem está dirigido pelos gunas está muito escravizado pelo correr do tempo, viu, Betânia? É realmente um objeto fixo, né, implacável. Quando você vai se desvinculando disso, você vê que o tempo é subjetivo, é isso que ele está querendo dizer. Então, você pode aproveitar esse tipo de entendimento com o tempo, né, para você saber como a sua do tempo ela aparece no seu próprio sujeito, né? Você pode entender isso na sua vida, no dia a dia. Os maiores sintomas de que o tempo é subjetivo é porque a gente precisa de um relógio. Quando o tempo ele adquire esse caráter de relógio implacável, ele começa a reger a vida das pessoas. Inclusive a expectativa dela com relação à vida, à morte, é o que se chama da roda do tempo. Uma vez que você tenha você não esteja mais dirigido pelos gunas, ou seja, você não está mais buscando a satisfação em objetos, esse que é o resumo de não ser dirigido por gunas, você fica numa posição curiosamente meio fora do tempo mesmo. O jiva ele corre pelo tempo, mas você sabe que isso é muito subjetivo, né? Ele tem a duração dele, etc. Mas o tempo para você fica uma coisa muito mais subjetiva do que objetiva. Você corre bem menos junto com o tempo. Pode até correr, mas não tão junto e nem tão devido ao tempo. O tempo fica um componente muito subjetivo, né? As pessoas correm, elas se baseiam tudo no tempo, no relógio, né? O Alex, um comentário sobre o tempo que você falando não tem nada a ver com esse negócio que é subjetivo. Você sabe que estava lendo recentemente que você sabe que existe a constante de Planck, né, um quanta, né? Um quanta é uma pequena, uma 10 a la menos 30 e tantas, que é a constante da emissão de energia, né? Ou seja, que está mostrando de que não existe continuidade na emissão de energia. Ou seja, quando um corpo emite energia, ele emite por quantas? Ou seja, emite por pacotes. Um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes. Ele não pode emitir um pacote e meio, um pacote e 3. Ele emite um pacote, 2 pacotes. Por isso, um princípio de incerteza. Bom, isso na mecânica quântica. Existe uma teoria de que também existiria uma mínima quantidade de tempo, que seria, por exemplo, um segundo a 10 a la menos 30 e uma trilionésima de segundo, e que essa quantidade seria como um quanta. Ou seja, que existiria um quanta, 2 quantas de tempo, mas que nossa mente não consegue determinar não consegue detectar esse quanta e lhe dá a sensação de continuidade. Então, na verdade, não existe, a física está mostrando de que não existiria nem fisicamente esse tempo contínuo. Existiria uma trilionésima, sei lá, imagina, a la menos 30 e quanto, um segundo, 10 a la menos 35, uma unidade mínima de tempo. Então, e aí aconteceria igual que no caso do quanta, né, que seria, né, traduzido isso da mecânica quântica para o tempo. Então, o tempo realmente não teria continuidade. A mente que faz esse delay e faz uma sensação de que é contínuo, né? Mas na verdade a gente é aqui agora, 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 mas muito rápido, né?
Uhum. Bacana isso, né? Mais uma vez, a mecânica quântica demonstrando a veracidade desses ensinamentos milenares, né? Sim. Só que de outra forma. A consciência, ela é atemporal. Aí Sim. o que causa... Tempo é sensação e pensamento. Tempo é sensação e pensamento, porque essas 3 gunas, elas estão ali, como ela fala no começo do parágrafo, né? Elas mudam previsivelmente, então está sempre se modificando. E aí na mente de uma pessoa, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que é muito rajásica, ela está sempre correndo atrás do tempo. Aquela pessoa que termina o dia falando que queria que o dia tivesse 30 horas, porque, enfim, ela sempre tem muita coisa para fazer, né? Uma pessoa que é predominantemente tamásica, ela sofre querendo que o tempo parasse, se possível, sabe? Tipo, porque ela sabe que as situações que ela não quer resolver vão bater na porta, então, enfim, aquela mente mais embotada. E aí a gente, com uma mente mais satívica e essa plataforma de reflexão clara, né, a gente está menos vinculado a essa questão transacional com o mundo, né, como ele fala aqui mais para frente no parágrafo também. E aí você fica nesse estado mais contemplativo, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e mesmo quando você está agindo, né, faz aquilo que precisa ser feito, mas o tempo não é razão de sofrimento, né? Isso, perfeito. O tempo não é razão mais de sofrimento. Sim, Betânia, entendi Betânia? então, porque entendi, né, que é mais essa sensação mesmo relacionada às gunas e o tempo. Isso. E aí essa relação que o Fábio, os exemplos que o Fábio colocou aqui é nítido de perceber, dependendo da guna que está nos dirigindo, né? Se a gente não dirige elas. É isso que eu queria te dizer, que o Fábio ele aprofundou melhor aquilo ali, viu? Né? Ele relacionou a impressão que a gente tem do tempo com o movimento das gunas mesmo. Sim. Eu acho que esclareceu mais a sua pergunta, Betânia, o que ele colocou, né? Aprofundou bastante. Ficou legal? Muito bom, pessoal. Legal. Bom, gente, então. What else? Purnamadá, então? Purnamadá? Purnamademos, portanto? Purnamademos. Então, Você quer falar alguma coisa, Ulisses? Eu tô vendo que você tá mexendo no microfone. Não? Ah, tá bom. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti. Boa noite a todos. Que a paz esteja em todos nós. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Alex. Boa noite. Obrigado,